Quando criança, eu tinha muitos problemas. Em casa, meu apelido era Desastrado. No colégio, eu não conseguia aprender a ler e escrever, e as pessoas diziam que para falar comigo era necessário um guarda-chuva. Isso porque a minha dicção era tão ruim e eu falava cuspindo desse jeito assim, de tal forma que a ideia era se proteger para falar comigo. Os médicos diziam que estava tudo bem, que eu estava no meu tempo. Então, meus pais tentaram me enviar para uma psicóloga. Infelizmente, naquela época, ela não soube ajudar com coisa alguma. A próxima tentativa, então, foi a de me enviar para fazer aulas particulares, e eu acredito que elas ajudaram, nem que seja só um pouquinho. O problema é que um dia o marido dessa professora, que também era um professor, chegou dizendo que tinha uma máquina capaz de fazer diagnósticos. Eu me recusei a fazer o exame, afinal, eu já tinha aprendido a ter medo de tudo, mas um amigo bem mais corajoso, que ia nas aulas comigo, aceitou. Uma maquininha foi colocada no ouvido dele e após o clique um resultado, normal. Quando eu vi que o exame era simples, indolor e nada invasivo, resolvi fazer também. A maquininha foi colocada no meu ouvido e pá! O resultado foi que eu tinha uma listra branca na cabeça e por isso não conseguia aprender. Eu fiquei apavorado com o suposto diagnóstico, mas me mantive em silêncio. Ao chegar em casa, eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e chorei, de alegria. Isso porque meu pai, para me acordar, costumava me dizer: filho, desse jeito você não vai para a Bahia. Filho, desse jeito você não vai servir nem para lixeiro. Que fique bem claro, lixeiro é uma profissão digna. Mas o que de fato meu pai queria dizer era: filho, desse jeito você não vai servir para coisa alguma. Agora, pela primeira vez, eu senti que a culpa não era minha. Então, disfarçando a felicidade, eu esperei meu pai chegar e corri contar para ele. Meu pai é um homem esclarecido. Ele sabia que nenhuma máquina simplista como essa poderia fazer um exame tão complexo, e então me mandou esquecer o assunto. Então, eu tinha que esquecer. Mas como esquecer aquela maravilhosa sensação de não ser culpado? Como esquecer tamanho alívio? Seja como for, a vida continua. Eu ainda vou falar muito sobre diagnósticos verdadeiros, pois isso é muito importante. Aguenta aí! Em relação ao colégio, chegou um ponto em que eu entrei em completa desistência. Eu não fazia as tarefas, não entregava os trabalhos. E bem a verdade, ninguém mais me cobrava coisa alguma. Eu desistia de tudo em minha vida. Tudo que eu começava, eu parava. Em um dado momento, um vizinho, que era um amigo, resolveu vender um violão velho. Como o valor era baixo, eu pedi para o meu pai e ele resolveu comprá-lo para mim. Minha mãe, ouvindo a conversa, disse algo do tipo: "Pra quê? Ele desiste de tudo, é jogar dinheiro fora." É verdade, eu tinha muitos problemas. É verdade, eu desistia de tudo, mas tem outra verdade: palavras machucam. Vem cá. Sabe aquela sensação de ser absolutamente incapaz de ir em frente com qualquer coisa? Foi o que eu senti. Mas teve um evento que mudou completamente a minha vida. Eu vi uma estrela cadente e conheci aquele mito de que se fizermos um desejo a uma estrela cadente, ele se realiza. Veja bem, eu era uma criança extremamente racional, de forma que não acreditava nesse mito. Mas eu me perguntei, e se eu pudesse fazer um único pedido a Deus, o que eu pediria? Imediatamente, eu desejei ser capaz de ajudar a muitas pessoas em meu futuro. E aquele desejo foi tão poderoso, puro e profundo, que foi capaz de mudar o mundo, começando pelo meu próprio. A minha fé foi tão poderosa que tornou aquele momento algo impossível de ser esquecido. Mas, se eu queria ser capaz de ajudar aos outros, primeiro era preciso ajudar a mim mesmo. Eu comecei a lutar para sair daquele buraco escuro, daquele poço de lama, mas era muito difícil. Aquilo que aconteceu, digamos assim, espiritualmente, demorou para se refletir fisicamente. Por mais que eu tenha começado a lutar, eu ainda enfrentava muitas situações de humilhação. Entre a 7ª e 8ª série, por exemplo, uma professora pegou uma redação minha, foi até a frente da turma e começou a me destroçar. Ela descrevia coisas como: vejam, casa com S em uma linha,
casa com Z na outra, e assim ela seguiu descrevendo cada um dos meus absurdos erros. Hoje eu sei que aquela minha extrema dificuldade com ortografia se deve à dislexia, mas na época eu não fui diagnosticado. E aquela professora, ao invés de buscar entender o que estava acontecendo, preferiu me humilhar. Então, fica uma dica: professores, não humilhem seus alunos. Busque tentar entender o que está acontecendo, pois a humilhação não gera nada de bom. O tempo continuou passando e no segundo grau, mais uma vez eu fui classificado como lixo. Ocorreu que o colégio estadual, onde eu estudava, resolveu separar os alunos conforme a performance do ano anterior. Assim, os melhores alunos foram para a turma A, os bons alunos para a turma B. Os alunos medianos foram para a turma C e os piores alunos foram jogados aleatoriamente na turma D e E. Eu, obviamente, fiquei em uma das duas piores turmas, que foi a turma D. Só que no final daquele ano, finalmente a minha vida começou a mudar. Ocorreu que um dos melhores colégios particulares da cidade resolveu fazer um simuladão aberto e saiu convidando os colégios estaduais para participarem. No meu colégio, divulgaram na turma A, divulgaram na turma B, divulgaram na turma C e, não sei porquê, esqueceram de divulgar na turma D. Mesmo assim, eu fiquei sabendo e resolvi participar. Um amigo de uma das melhores turmas ficou sabendo que eu tinha me inscrito e disse na minha cara: "Pra quê? Você é um péssimo aluno." Era verdade, mas tinha algo lá no fundo que me dizia para tentar e confirmava de uma forma inexplicável que eu seria sim capaz de ajudar muitos em meu futuro. Eu sentia a presença de Deus em meus caminhos, mas isso não significa que os meus problemas iriam desaparecer ou que o caminho seria fácil. Quanto ao simulado, o resultado foi surpreendente. Eu fiquei entre os primeiros colocados, entre uma multidão da cidade toda. Entre os primeiros colocados, alguns ganhavam bolsa integral para estudar naquele colégio, outros ganhavam meia bolsa. Eu não me lembro se cheguei a ganhar a meia bolsa, mas se não ganhei, fiquei muito perto. O que eu me lembro é que eu não disse nada para os meus pais. Isso porque o meu pai já tinha me dito que alunos ruins merecem colégios ruins. No meu colégio, eu não achei ninguém que tenha ido melhor do que eu. E aquele amigo que duvidava de mim me disse: "Ah, você deve ter copiado as questões de alguém inteligente." Por um momento eu pensei em ficar bravo com ele, mas, sinceramente, nem eu sabia como tinha conseguido um resultado daqueles. Ocorre que boas notas de bons alunos, em parte, se deve a decorebas, e eu não decorava coisa alguma. No entanto, em uma prova de conteúdo abrangente, o que importa é o que se aprendeu realmente, e eu descobri que tinha um bom rendimento apenas prestando atenção nas aulas. Veja bem, eu não estou dizendo que não é importante estudar. O que quero dizer é que decorebas de curto prazo não é sinônimo de aprender. Eu, de fato, tinha um bom raciocínio lógico, mas, em meio a tantos problemas, eu não conseguia utilizá-lo, e finalmente tinha chegado o momento em que eu começaria a aprender a explorar o que havia de bom em mim. Todos nós temos qualidades, mas, às vezes, é preciso muita persistência para encontrá-las e aprender a utilizá-las da melhor forma. No terceiro ano do segundo grau, finalmente eu pude comprovar que aquele meu bom resultado no simulado do ano anterior não tinha sido apenas sorte, pois, ao realizar a prova do Enem, mais uma vez eu tive um excelente rendimento e conquistei uma vaga para cursar agronomia. Durante a faculdade, surgiu um concurso para um grande banco, e como eu sabia que esse banco tinha um quadro de engenheiros agrônomos, eu resolvi me inscrever. Veja bem, o mal pode sim nos atacar através de pessoas que amamos e que nos amam. Mais uma vez, eu ouvi que não dava para mim, pois existiam pessoas estudando em cursinhos especializados por anos para aquele concurso, sendo que eu teria apenas poucos meses para estudar. De qualquer forma, eu estava decidido a tentar. E agora, quando eu aceitava um desafio, eu ia como quem estava realmente disposto a vencer. Estudei todas as horas que me eram possíveis e mais uma vez passei entre os primeiros colocados. Veja só como a vida pode ser irônica. Logo eu, que era tão ruim, nunca tive que fazer um vestibular, pois ainda no terceirão eu garanti a minha vaga na faculdade.
Logo eu, que era tão ruim, nunca tive que disputar uma vaga direta no mercado de trabalho, pois, antes mesmo de me formar, eu já havia passado e assumido uma vaga em um concurso público. E depois de me formar, eu demorei poucos anos para participar e passar em uma seleção para o cargo de engenheiro agrônomo, que era o cargo que me levou a querer fazer a esse concurso. Em resumo, o que posso dizer sobre minha própria história é o que está em Salmos 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e me firmou em um local seguro. Maravilhoso, não é mesmo? Eu acredito que todas as coisas que começaram a se encaixar em minha vida tinham um motivo, um objetivo. Vale reforçar. Todo esse avanço aconteceu sem que as minhas dificuldades desaparecessem. Na verdade, hoje acho que as minhas dificuldades são tão importantes na formação do meu caráter quanto as capacidades que eu aprendi a utilizar. Serve para mim e para todo cristão o que o Senhor disse a Paulo. A minha graça é suficiente para você, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Quanto a uma confirmação visível de que eu tinha sim uma promessa de Deus para a minha vida, ainda demorou muitos anos para acontecer. Porém, para falar mais sobre isso, preciso contar a minha história sobre outra perspectiva, que é a perspectiva sexual. Quando eu era muito pequeno, eu fui abusado sexualmente por uma das empregadas que trabalhou na casa dos meus pais. Quando eu cresci um pouco mais e tive consciência sobre o que tinha acontecido, eu pensava, que pena que ela foi embora, como se fosse algo positivo que eu não tinha tido a oportunidade de aproveitar. Mas a verdade é que, provavelmente por conta desta mulher, eu desenvolvi uma compulsão sexual ainda muito jovem. Desde que eu me lembro por gente, eu estava sempre buscando por estímulos sexuais e pensando em garotas. Até os meus 15, 16 anos, eu não conseguia levar essa compulsão em frente. Porém, ali entre os 16, 17 anos, eu fui aprendendo a ser mais esperto, mais ousado. Entrei para a academia e, aos poucos, adquiri beleza mais do que suficiente para me arrebentar todinho com a minha compulsão. Deixa eu colocar uma foto que já aviso é ridícula e demonstra toda a minha imaturidade. A partir dessa idade, eu já não tinha mais dificuldades de me aproximar de garotas, mas é incrível como eu me desencontrava com toda a confusão que eu buscava. Para exemplificar, vou contar um caso. Eu conheci uma menina linda que era puro problema. Ali, pelos 17, 18 anos, ela já tinha um filho. E quando eu digo que ela era problema, pode acreditar, não é só por causa disso. Para facilitar essa história, vamos chamar essa menina de Jéssica, mas não era o nome dela. Quando a Jéssica mudou para o bairro em que eu morava e começou a participar do mesmo grupo de amigos que o meu, na primeira vez em que nos vimos, ficou evidente que ela estava interessada. Então, claro, logo eu fui atrás. Na primeira noite em que eu me relacionei com a Jéssica, em uma festa em nosso bairro, um amigo quebrou um copo, disse que a amava e fez aquele drama típico de um jovem imaturo. Por um lado, eu fiquei com dó dele. Por outro lado, sendo sincero, eu estava me achando o máximo. Naquela mesma noite, o nosso grupo saiu da festa e foi para um clube. Chegando ao clube, eu e a Jéssica estávamos, digamos assim, meio ocupados, quando surgiu uma garota que eu não conhecia, mas que claramente conhecia a Jéssica e começou a nos importunar. Ela dizia coisas como, "Ai, parem, se larguem, olhem, eu estou aqui." Depois de um tempo, ela pediu para a Jéssica acompanhá-la até o banheiro. Quando eu olho para trás, eu não consigo compreender porque eu aceitei a interferência daquela garota e como ninguém em nosso grupo sequer questionou quem ela era. O mais lógico seria eu dizer àquela garota, "Olha, você está atrapalhando, some." A Jéssica supostamente foi ao banheiro com aquela garota e quando retornou, tornamos a nos agarrar. Só que aquela criatura, a amiga dela, logo surgiu novamente e voltou a nos importunar. Em um dado momento, ela pediu mais uma vez para Jéssica acompanhá-la até o banheiro e novamente eu não tive atitude nenhuma. Dessa vez a Jéssica foi e não voltou mais, só depois eu fui entender o que estava acontecendo.
Ocorreu que um garoto, por quem a Jéssica era apaixonada antes de me conhecer, estava no clube naquela noite. Ele só aprontava com ela e nunca a levava a sério. Porém, quando a viu comigo, ficou enciumado e enviou aquela amiga que eles tinham em comum para tentar tirá-la de mim. Veja só quanta coincidência. Naqueles tempos, nossa vida não estava toda exposta nas redes sociais, de forma que foi realmente uma coincidência muito grande aquele garoto estar lá, justamente naquele clube, naquela noite. Na primeira vez em que a Jéssica foi até aquele outro grupo, muito provavelmente ela só queria ver aquele garoto que a fazia sofrer, sofrendo, mas depois voltou para mim. Só que da segunda vez em que eu permiti que ela fosse até lá, o grupo a agarrou e quis tirá-la do clube, e ela acabou aceitando. Depois daquela noite, a Jéssica se arrependeu e quis voltar comigo, e por mais que eu estivesse louco para aprontar com qualquer garota, eu tinha um forte espírito de lealdade e não queria alguém tão desleal comigo. Só que ela continuou insistindo, até que um dia eu pensei, não preciso namorar com ela, eu posso só aproveitar o momento. Quando eu digo que não conseguia me meter em confusão, veja como as coisas são. Quando finalmente eu resolvi, entre aspas, dar uma nova chance a ela, a Jéssica se envolveu com outro garoto da minha rua e a história acabou definitivamente. Eu tive muitos desencontros insanos como esse, que tinham tudo para dar certo. Dar certo no mau sentido, né? Pois eu estava tentando era me estrepar, só que não acontecia. E quando eu conheci a minha única namorada, que se tornou a minha esposa, a situação foi a inversa. Tinha tudo para dar errado, mas aos poucos as coisas foram se encaixando. Fomos nos acertando, até que nos casamos. Tem uma passagem bíblica lindíssima e ao mesmo tempo mal compreendida que diz, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As pessoas gostam de repetir de que tudo coopera para o bem, mas se esquece que esse bem é de acordo com um propósito, que não necessariamente tem a ver com a nossa felicidade momentânea. Eu queria me divertir, mas isso não era o bem para mim. O bem para mim, de acordo com um propósito, era encontrar a pessoa certa que seria coparticipante na obra que Deus tem para mim. E o que eu queria fazer, muito provavelmente, teria atrapalhado a tudo isso. Então hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu simplesmente não consegui fazer, eu dou glória a Deus. Hoje eu compreendo o quão magnífico e bom foram todas essas portas fechadas. Foi durante o meu namoro que eu decidi estudar para o concurso do banco, e ela estudou comigo também, sendo uma grande parceira de estudos. E depois do concurso, como eu já estava acostumado com aquele ritmo frenético de estudos, eu resolvi estudar a Bíblia para escrever o meu primeiro livro. Antes de continuar, é interessante pensar na ironia. Logo eu que era tão ruim no português, resolvi escrever um livro. Por quê? Acontece que aquele meu desejo de ajudar as pessoas nunca tinha saído de mim, e nessa idade eu já tinha entendido que a única forma verdadeira e permanente de ajudar alguém é através da luz de Cristo. E foi assim que eu comecei a misturar conhecimentos bíblicos com conhecimentos da faculdade, de forma que escrevi meu primeiro livro, intitulado O Filho do Pecado, que alcançou a milhares de pessoas. Em meio à trama de ficção científica, muitos relataram que encontraram o tesouro que eu tentei deixar lá escondido em meio às páginas, correspondente ao conhecimento bíblico. Veja só, é impossível para mim explicar porque logo eu resolvi escrever um livro. É cheio de ironia, não é mesmo? Tendo em vista justamente as humilhações que eu sofri exatamente nas áreas da fala e da escrita. Mas quando começaram a surgir relatos de pessoas dizendo que foram tocadas não por mim, e sim por Deus, eu soube que estava no caminho certo. A única explicação que eu tenho para a minha vontade de escrever é a que está em Filipenses 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E eu não estou dizendo isso para vender livros, até porque eu os distribuo gratuitamente nas principais lojas virtuais. De vez em quando eu até os coloco à venda a R$ 1 ou R$ 2,
para que os algoritmos das lojas computem as vendas e não os deixe esquecidos, mas é só aguardar um pouco que logo eles voltam a ficar gratuitos novamente. Continuando a minha história então, como eu tinha descoberto a minha forma de servir a Deus, logo eu comecei a escrever um novo livro. E desta vez, eu usei toda aquela minha compulsão sexual para escrever algo útil. E foi assim que surgiu Detalhes Sórdidos. Acaso esse parece ser o nome de um livro escrito por um cristão? Deixa eu explicar. O livro tem sim uma certa quantidade de detalhes sórdidos, por assim dizer. Mas, se pararmos para pensar, a Bíblia também está repleta de descrições que podem ser consideradas inconvenientes. A grande questão é que os relatos bíblicos têm a função de mostrar o que é certo e errado, e da mesma forma, apesar de uma certa quantidade de relatos quentes, por assim dizer, meu objetivo foi para que servisse de remédio e não de veneno. Pense bem, muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E convenhamos, quem lê um livro com um título como esse é porque na verdade está procurando por veneno. Só que eu tentei deixar a dose certa para que no final servisse de remédio e não de veneno, mesmo que isso não fosse o esperado. Entre as milhares de pessoas que leram, muitas vieram me relatar que foram sim impactadas positivamente pelo livro e que estavam repensando as suas vidas. E foi assim que Deus transformou o que havia de mais deformado em mim em algo bom. Veja que tanto as nossas dificuldades como deformidades podem ser convertidas em luz pelo Senhor dos Senhores. Perceba que até então, meus livros não eram voltados para a igreja, e sim para pessoas procurando por assuntos aleatórios, como uma ficção científica ou um romance. Foi só depois de Deus limpar o que precisava ser limpo em mim e também confirmar que o resultado dos meus livros era uma promessa dele se cumprindo em minha vida que eu comecei a escrever para a igreja. Quanto à confirmação visível que eu recebi, eu a relato com detalhes no livro Não Se Odeie Nem Se Exalte, Confie em Deus. Agora, para não esticar muito o vídeo, vou resumir o acontecimento. Em uma noite em que eu ouvi uma pregação sobre promessas de Deus para os tempos atuais, Deus colocou forte em meu coração que aquele meu desejo de infância de ajudar muitas pessoas não era algo que partia apenas de mim, pois também era uma promessa de Deus para a minha vida. No entanto, eu mesmo duvidei do que eu senti. Achei que era apenas uma reação emocional àquela pregação. Porém, eu também senti que algo mais aconteceria ainda naquela noite para demonstrar que era realmente Deus falando comigo. Então, depois da pregação, procurei um lugar a céu aberto para oração. Logo que cheguei a esse local, notei uma estrela que parecia se movimentar. Ao prestar atenção nela, notei que ela realmente estava se movimentando e começou a vir em minha direção. No primeiro momento, eu a tinha visto longe no horizonte, mas ela foi vindo, até chegar exatamente sobre a minha cabeça, de tal forma que eu tinha que curvar o corpo para continuar olhando. E nesse momento em que ela estava exatamente sobre mim, desapareceu. E depois desse sinal visível, o que aconteceu não foram dias fáceis. Logo na sequência, eu vivi um momento difícil que me forçou a amadurecer de inúmeras formas. Logo após superar esse momento difícil, escrevi o meu primeiro livro focado na igreja. O primeiro livro com esse foco se chamou Descanse em Deus e Lute, e ele foi resultado direto da dor sofrida nesse processo de amadurecimento. É muito bom quando vemos sinais grandiosos e recebemos confirmações, mas perceba que o agir de Deus, na maior parte do tempo, é sutil, silencioso e, por vezes, até mesmo doloroso. Para encerrar esse depoimento, falando um pouco mais sobre diagnósticos, vale a pena falar sobre o meu livro Psicologia mais Bíblia igual a Sabedoria e Felicidade. No livro eu menciono que quando meu primeiro filho, o Pedro, nasceu, ele começou a apresentar as mesmas dificuldades que eu, e mais uma vez, os médicos diziam que estava tudo bem. Só que eu e minha esposa não nos contentamos e começamos a buscar por especialistas. Assim, descobrimos a tendência dele à dislexia, da mesma forma que eu.
começamos a encontrar tratamentos para todas as dificuldades dele, na questão da fala, da escrita. Assim, chegamos até uma psicopedagoga competente que começou a levantar novas suspeitas. Depois, encontramos uma neuropediatra que finalmente diagnosticou Pedro adequadamente. Ela descobriu que, além da dislexia, ele tinha um autismo leve. E olha, leve é jeito de dizer. Além disso, tinha um TDAH e muitos outros nomezinhos que nem vem ao caso mencionar. O que importa dizer é que depois do diagnóstico, nós compreendemos como buscar os melhores tratamentos. Vale aqui um grande alerta. Muitos pais preferem não enxergar os problemas dos filhos, mas eu garanto, não enxergar é muito pior. Eu deveria ter recebido em minha infância todos os diagnósticos que meu filho recebeu. Foi ruim demais me sentir sozinho em um mar de problemas, me debatendo até me afogar. A minha sorte foi que Cristo me resgatou. Quanto ao meu filho, além da bênção de Jesus na nossa casa, ele recebeu ajuda minha, da minha esposa e de muitos profissionais qualificados. Agradeço a Deus por minha maravilhosa trajetória e agradeço também pelos meus filhos não ter que sofrer o que eu sofri. Só a nível de comparação, esses dias atrás, meu filho leu para mim, me ajudando, um texto em inglês, traduzindo para o português, com uma desenvoltura muito melhor do que eu tinha ao ler em português na mesma idade. Sigo então a minha maravilhosa trajetória e garanto, o que há de mais maravilhoso nela é a presença do Senhor.